Bom, pessoal, vamos aqui resolver então o exercício da primeira apostila de Física C, o exercício número 2. Tá? É um exercício de cálculo de força elétrica, né? Em que o exercício ele nos dá qual é a força elétrica entre duas partículas, certo? Nos dá qual é a constante elétrica do meio, que no caso aqui é o vácuo, né? E ele nos pede qual então é a distância entre essas duas partículas. Então a gente lembra lá da equação, força elétrica é igual a valor da primeira carga em módulo multiplicado pelo valor da segunda carga divididos pela distância ao quadrado e tudo isso multiplicado pela constante eletrostática do meio, certo? Então vamos agora colocar os valores que o problema nos deu aqui no equacionamento. A força ele nos passou, é 0,1 newton. A constante eletrostática do vácuo ele nos passou também, 9 vezes 10 na 9 newton multiplicado por metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Essa é a unidade da constante elétrica e a gente vai ver aqui por que é bacana carregar as unidades aqui no equacionamento. A carga, então, é 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, vezes 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos resolver primeiro esse pedacinho aqui. Vou botar de outra cor. Vamos resolver primeiro isso aqui para a gente fazer bem passo a passo, para não se perder. 2 vezes 2, 4. Vou colocar aqui 4. Vezes. Então vamos lá. Potência de 10. 10 na menos 6, né, que multiplica o 10 na menos 6 também. Soma os expoentes. Então fica 10 na menos 12 coulomb ao quadrado, né? Multiplicou coulomb por coulomb. Agora, vamos multiplicar esse 9 vezes 10 na 9 pelo 4 vezes 10 na menos 12. Vamos manter, então, ainda o 0,1 newton aqui na frente, que é a força elétrica que o problema nos deu. 4 vezes 9, 36. Potência de 10 de novo, ó. 10 na 9, 10 na menos 12. 9 mais menos 12, porque está multiplicando, lembra? Então, soma os expoentes. 9 menos 12, menos 3. 10 na menos 3. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que a gente ainda não sabe qual é o que a gente está querendo descobrir. A unidade. Olha só que bacana. Nós temos newton por metro ao quadrado, né, multiplicado por metro ao quadrado, vezes coulomb ao quadrado, vezes coulomb ao quadrado, que é esse aqui, né? Esse aqui. Então, corta coulomb ao quadrado com coulomb ao quadrado, as duas dimensões. Então, a gente tem, por enquanto, newton vezes metro quadrado, é a unidade que nós temos aqui por enquanto. Agora, aquela regrinha que a gente já conhece, né? Passa esse para lá multiplicando, esse aqui dividindo, né? Na verdade é como se você fizesse a mesma operação dos dois lados, divide os dois lados por 0,1 e multiplica os dois lados pelo d ao quadrado, né? Então, nós temos que a distância ao quadrado é igual a 36 vezes 10 na menos 3 dividido por 0,1 newton. A unidade que nos sobrou aqui é newton vezes metro ao quadrado, né? Olha aqui que bacana, a gente corta esse newton com esse newton. Nós vamos ter distância ao quadrado e a unidade que nos sobrou é o metro ao quadrado. Ou seja, a gente está na dimensão certa, né? Então, quando você vem trabalhando com as unidades também, você tem noção da dimensão que você está trabalhando. Então parece que a gente está fazendo a coisa certa, né? Distância ao quadrado, a distância em metro, metro ao quadrado aqui do outro lado. Opa, parece que estamos no caminho certo, né?
Agora vamos botar esse 0,1 aqui em potência de 10 também para facilitar o nosso cálculo. Então, distância ao quadrado é igual a 36 vezes 10 na menos 3 dividido por 1 vezes 10 na menos 1. Ó. Eu vou deslocar essa vírgula para a direita aqui e eu tenho que, então, botar o 10 com expoente menos 1 negativo, porque é menos uma casa que caminhou a vírgula ali, vamos dizer dessa maneira, né? Que os matemáticos não nos ouçam. 1 menos 1, ó. Certo? Isso aqui, metro ao quadrado. Vamos sempre pegar essa mania, né? Esse hábito de carregar sempre a unidade, porque isso nos ajuda a perceber a dimensão que você está trabalhando, se você está no caminho certo. Então, como a gente está dividindo aqui, né? 36 dividido por 1 é 36. Agora, 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 1, menos 3 menos 1. Ou seja, menos 3 mais 1, 10 na menos 2. Tá? Agora a gente vai fazer uma manipulação matemática que é o seguinte. Se eu tenho d ao quadrado, né, distância ao quadrado, igual a 36 vezes 10 na menos 2, metro ao quadrado, eu quero eliminar essa distância ao quadrado, porque eu quero saber qual é a distância, não a distância ao quadrado, né? O problema está nos pedindo a distância. Então, você pensa que você coloca uma raiz quadrada dos dois lados da equação, né? Como é uma igualdade aqui, o que eu fizer de um lado eu faço do outro e eu mantenho a igualdade. Então, distância ao quadrado, quadrado com a raiz quadrada, cortei. Isso aqui é igual a distância de raiz quadrada de 36 vezes 10 na menos 2 vezes metro ao quadrado, né? Certo? Isso aqui também é igual, distância é igual a raiz, porque eu estou multiplicando, então eu posso separar as raízes. Certo? Como isso aqui é uma multiplicação, eu posso separar as raízes. Ó. Raiz de 36 vezes raiz de 10 na menos 2 vezes raiz de metro ao quadrado. Aqui, ó, corta. 36 é facinho, né? Isso aí a gente sabe de cabeça. Né? Quadrado de 36 é o 6. E 10 na menos 2. Vamos mudar a cor aqui. Quando a gente tem raiz de um número com expoente, isso aqui é igual a x com y, né, y aqui no caso o expoente, né, dividido pelo 2, né, um expoente com fração, esse 2 aqui, certo? Então, 10 na menos 2 vezes 1 meio. Por quê? Raiz de um número aqui, isso aqui é igual, né, se aqui for o expoente 1, isso aqui é igual a x de 1 meio. Certo? É uma propriedade matemática. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei a raiz e multipliquei por 1 meio, né? Então, não sei se ficou confuso. Deixa eu apagar e fazer de novo aqui, então. Talvez eu não tenha explicado direito. Vamos lá. Uma propriedadezinha matemática, bem simples. X elevado a y. Isso aqui é raiz, tá? Isso aqui é um número. O número que está dentro do parêntese é igual ao número que está dentro do parêntese elevado a 1 meio. Isso aqui é uma igualdade, é uma regra matemática, tá? O expoente de 1 meio equivale à raiz quadrada. Então, eu posso muito bem dizer que isso aqui é x elevado a y vezes 1 meio. E é essa manipulação que a gente vai fazer aqui, ó. Para você não precisar calcular, não precisa nem pensar, só se lembra dessas regrinhas. Então,
voltando ali, distância é, raiz de 36 é 6, vezes 10 na menos 2, vamos colocar entre parênteses, vezes elevado a 1 meio, tá? Metro. Tu vê que a unidade bateu, ó, a distância, metro, parece que a gente está no caminho certo, né? Quando você faz essa análise dimensional. Isso é igual a 6 vezes 10 menos 2 sobre 2, né? Menos 2 multiplica 1 e aqui multiplica, né? Menos 2 vezes 1 meio, 2 vezes 2, que é igual a 6 vezes 10 na menos 1 metro, que é igual a 0,6 metros, né? Menos 1, anda a vírgula aqui, uma casa para a esquerda. E esse aqui é o resultado. E aí então chegamos na resposta aqui, que bate com o gabarito. 0,6 metro é a distância entre essas duas cargas. Tá bom? Qualquer dúvida que ficou aí dessas manipulações matemáticas, aí, dessas regrinhas, pode pregar o grito aí, pode chamar que a gente explica melhor, caso não tenha ficado claro aqui, tá? Valeu, pessoal. Boa sorte aí, bons estudos.